Hoje, sexta-feira da Paixão, um dia muito importante para a igreja. Este dia celebramos porque há mais de 2000 anos o Senhor Jesus, naquela cruz, morreu pelos nossos pecados. E nesse sentido, quero deixar aqui com os irmãos uma breve mensagem. E está no segundo capítulo da carta que Paulo escreve aos Colossenses, a partir do versículo de número 13, que diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra de Cristo na cruz foi algo maravilhoso. Cristo, quando estava ali dando sua vida, Paulo diz aqui que recebemos pelo menos 3 coisas, ou podemos ver pelo menos 3 coisas neste momento da morte de Cristo na cruz. O primeiro, é que Cristo, por meio da sua morte, nos deu vida. Sim, estávamos mortos por causa dos nossos delitos e por causa dos nossos pecados. E Cristo, então, ele, por meio da sua morte, nos deu vida. Sim, a morte dos justos, ou melhor, a morte do justo, para nos dar vida e vida eterna. Cristo, ele assume a nossa morte na cruz para que nós pudéssemos viver eternamente com ele, pois o nosso destino, por causa do pecado, era justamente a morte eterna. E Cristo, então, ele assume sobre si a morte para nos dar vida. E mais ainda, ele não só nos deu vida, mas também no versículo 14 diz que ele cancelou todos os nossos débitos com Deus. Nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo, o Deus justo. E nós tínhamos uma dívida astronômica que, mesmo que tentássemos pagá-la, nunca conseguiríamos. Mas ele cancelou o escrito de dívida. E a ideia que Paulo coloca aqui nesta carta era própria na sua época, porque as dívidas eram registradas em pergaminhos. E cancelar a dívida significava tomar aquele pergaminho e lavá-lo novamente, tirando tudo aquilo que estava escrito à tinta. E Cristo fez isso. Ele cancelou as nossas dívidas, apagando-as com o seu precioso sangue. Portanto, Paulo continua que agora nós não vivemos mais pela lei, mas nós vivemos pela graça, porque ele cancelou todo o escrito de dívida que tínhamos com o Deus Todo-Poderoso. E mais ainda, não só ele nos deu vida, não só ele cancelou os nossos débitos com Deus, mas ele destruiu o poder do mal sobre a sua igreja. Onde diz claramente aqui que, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que significa isso? Paulo dá a ideia aqui de um general vitorioso, onde ele, ao derrotar o seu inimigo, ele toma suas armas. Agora, o inimigo não tem mais poder. Mais ainda, expôs publicamente ao desprezo, significa agora que este inimigo, ele sabe, e publicamente todos sabem, que ele está derrotado, desarmado
e derrotado. E mais ainda, triunfando deles na cruz, expondo-os publicamente ao desprezo, Paulo dá a ideia de um general que chega numa campanha militar, entrando na cidade, e esse general, então, o vencedor, ele naquele cortejo chamado, na época de Paulo, o cortejo do triunfo, ele vem com toda a glória, com todas as honras, e o inimigo derrotado vem logo atrás dele, sendo arrastado, humilhado, desprezado e reconhecido como o derrotado. Cristo na sua morte na cruz, ele realizou coisas maravilhosas para a sua igreja. Como vimos aqui, nos dando vida eterna, cancelando o nosso débito junto com Deus e derrotando o poder do mal sobre a sua igreja. Que o Senhor seja louvado. Que o Senhor seja adorado. Bendito o nome do Senhor, pela obra sacrificial do seu Filho Jesus, naquela cruz, por mim, por você e por toda a Igreja de Cristo. Que Deus o abençoe e que este dia seja um momento de reflexão sobre esta importante obra que Cristo realizou na cruz em favor do povo de Deus. Deus o abençoe.